Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo anterior eu esqueci de ler um trecho de um livro que eu estou estudando, de um teólogo reformado chamado Herman Bavinck, Dogmática Reformada, volume 2. Aqui a página 377, ele fala de Armínio. O Tiago Armínio, teólogo holandês reformado, que apresentou aí 5 pontos de dissidência em relação à teologia calvinista. Bom, o Bavinck, acerca de Armínio, diz o seguinte: Armínio defendia a predestinação como decreto eterno de Deus para salvar, por Cristo e por causa dele, aqueles que ele previu que por uma graça preveniente creriam e por uma graça subsequente perseverariam, e para punir os outros que não creriam nem perseverariam. Armínio ainda quis manter a necessidade de graça e a crença de que a fé é um dom, enquanto os seus seguidores tentaram fazer o mesmo em sua remonstrância do ano de 1610, artigos 3 e 4. No entanto, essa graça sempre era considerável resistível. Esses posicionamentos de Armínio e seus seguidores, vai dizer Bavinck aqui mais embaixo, gradual e necessariamente resultou em fazer dos seres humanos os árbitros finais de seu próprio destino. Vejam, gente, veja bem, Bavinck é um teólogo reformado honesto, sério, homem de Deus, cabeção, gênio. Se ele, quando fala de Armínio, fala corretamente que Armínio defendia uma predestinação como decreto eterno de Deus para salvar por Cristo e por causa dele, até aí está tudo certo, aqueles que ele previu que por uma graça preveniente creriam e por uma graça subsequente perseverariam, e para punir outros que não creriam nem perseverariam. Só que o próprio Armínio, ele preconizava que essa graça, tanto preveniente quanto subsequente, sempre era considerada resistível. Olha só como isso é contraditório, até mesmo em se tratando do grande homem de Deus, Jacó Armínio, teólogo remonstrante. Até Armínio se contradisse, porque veja, se ele acertadamente diz que a predestinação proveio do decreto eterno de Deus de salvar por Cristo e por causa dele, até aí tudo certo. Aí ele desemboca na questão da previsão, né? A previsão. Aqueles que ele, Deus, previu que por uma graça preveniente creriam e uma graça subsequente perseverariam. Bom, se Deus previu e concedeu graça preveniente e subsequente, como é então que essa graça era considerada resistível? Como é que Deus pode aplicar graça preveniente e, obviamente, depois subsequente, ao mesmo tempo em que essa graça é resistível? Como é que ele previu, então, quem seria salvo? Como é que a pessoa era objeto dessa presciência que, segundo os arminianos, existe em Deus? O que existe em Deus é onisciência, a gente já falou. Então Deus prevê, olha, Deus predestina, segundo Armínio, por causa de Cristo, né? Por Cristo e por causa dele, aqueles que ele previu, que através da sua graça preveniente, né? Creriam. Deus previu e predestinou esse. Então, como é que esses a quem Deus predestinou porque previu que eles teriam fé em Cristo, poderiam resistir a essa graça preveniente? Por isso é que eu, num vídeo passado, que eu gravei alguns anos atrás, eu caracterizei esse conceito de graça preveniente dos arminianos, wesleyanos,
Eu caracterizei esse conceito utilizando-me de uma metáfora. Seria a mesma coisa que um cachorro correndo atrás do próprio rabo, tentando alcançar o próprio rabo. Vocês já viram isso, né? Um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Assim é a graça preveniente dos arminianos. Por quê? Porque, como nós mostramos no vídeo passado, utilizando-nos de uma nota de rodapé do... Como é que é o nome desse livro, gente? Questões sobre Doutrina, a página 295, segundo a teologia adventista, que é arminiana wesleyana, propugna que a graça preveniente fará duas coisas. Concederá, né, a tristeza pelo pecado, evidentemente trazendo arrependimento, e fornecerá o desejo para que, através do livre-arbítrio, a pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor. Então, além de produzir arrependimento, a graça preveniente produz o quê? Fornece o quê? O desejo para aceitar Cristo. E a graça preveniente é estendida a todas as pessoas. Se assim fosse mesmo, se essa graça preveniente fosse eficaz, eficiente, todas as pessoas seriam salvas. Todas. Não haveria a mínima possibilidade de rejeitar, de não querer, porque a graça traz aquilo que o ser humano não tem, que é o querer Deus, o ter vontade de Deus, o ter desejo de Deus. A graça preveniente veio para suprir essa lacuna. Que lacuna? A falta de desejo, a falta do querer. Mas aí, segundo até o próprio Armínio, ela podia ser resistida. Mas como, Armínio? Como, arminianos, que a graça preveniente pode ser resistida se ela traz o desejo? Ela fornece o desejo para que a pessoa possa desejar aceitar Cristo. Mas aí, quando ela chega em determinadas pessoas, porque nem todos que ouvem a pregação aceitam, aí determinadas pessoas dizem: não, eu não desejo receber a graça preveniente, eu não desejo aceitar Cristo. Então, como é que fica, então, a utilidade dessa graça preveniente? Ela é completamente inútil, ineficaz. Então, até o próprio Armínio, o grande homem de Deus Armínio, até ele se contradisse aqui. Ora, se Deus previu, ele previu, de acordo com a sua onisciência, aqueles que creriam e, portanto, os predestinou, segundo Armínios. Segundo Armínios, Deus previu aqueles que creriam através de sua graça preveniente, que perseverariam através de sua graça subsequente, e por isso os predestinou. Como é que esses, então, poderiam resistir à graça? Se Deus previu que eles aceitariam, Armínio, pelo amor de Deus, se ele estivesse vivo, eu poderia até me ajoelhar aos seus pés para implorá-lo. Meu irmão, use esse cérebro maravilhoso que Deus te deu, essa mente maravilhosa que Deus te deu, Armínio. Analisa a sua contradição, você está se contradizendo, é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, tentando alcançar o próprio rabo. Não vai alcançar nunca. A graça preveniente, ela vem fornecer o desejo, mas em determinadas pessoas, ela que fornece aquilo que determinadas pessoas não têm, aí a pessoa diz: não, não quero. Não, mas eu estou aqui oferecendo o desejo. Não, não quero. Meu Deus do céu, é impressionante, não, irmãos? Bom, eu não quero me delongar nesse estudo, mas eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês. Veja, vamos ler Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Veja, chamado e salvação, salvação e chamado, foram provenientes do quê? Da santa vocação, santa, proveniente de Deus. Santa vocação. Não segundo as nossas obras. A Bíblia está falando.
não segundo as nossas obras. Portanto, arrepender-se dos pecados é uma concessão, como Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, 25 e 26. Arrependimento, ele diz isso, se não me engano, Lucas diz isso em Atos também, capítulo 11. Arrependimento é um dom, não é obra minha arrepender-me dos meus pecados, não é obra minha. O próprio arminiano vai dizer que a obra do arrependimento é o fruto do quê? Da ação da graça preveniente. Então não é obra do ser humano sozinho, né? Então veja, não segundo as nossas obras. Então arrependimento de pecados não é obra minha. E fé, como o próprio Armínio admitia corretamente, nesse ponto ele estava certo. Fé é um dom. Fé não é obra minha, não sou eu que processo fé em mim mesmo, para que através disso eu possa crer em Jesus. Então, arrependimento e fé não são obras humanas. Deus nos salva não segundo obras humanas, mas conforme a sua própria determinação e graça. Olha, a salvação e o chamado para ela, que provém de Deus, porque a vocação é santa, não é segundo as nossas obras, a Bíblia está deixando claro. Não é segundo as nossas obras. As nossas obras não têm, eu estou dizendo obras boas, não têm nenhum poder de nos retirar da condição de condenados em Deus, que é a condição na qual nós nascemos. As nossas obras não têm condição de reverter isso. Seria como se um preso condenado à prisão eterna pudesse dizer o seguinte para o juiz: não, a partir de agora então eu vou guardar a lei. Não adianta, meu irmão, você já transgrediu, por isso você está na cadeia, você está na prisão. Você foi condenado à prisão perpétua por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Não adianta agora você tentar guardar a lei dentro da prisão, em prisão perpétua. Você pode tentar guardar a lei, coisa que você não vai conseguir, mas você pode até tentar, mas isso não reverterá a sua condição. Seria o mesmo que o juiz dizer isso para alguém. Alguém que foi condenado à prisão perpétua, tentar reverter a sua condenação através agora da guarda da lei. A mesma coisa é nós diante de Deus. Fomos condenados em Adão. A perdição eterna. Por isso é que a Bíblia, Paulo aqui em Timóteo está dizendo, não é segundo as nossas obras. É segundo a determinação de Deus. Determinação de Deus. Não partiu de mim. Aquilo que é temporal não pode ser causa do que é eterno. A determinação de Deus é eterna. Veio dele. Olha, por sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja, aquilo que é temporal não pode ser causa do que é eterno. Não sou eu que tenho o poder de reverter a minha condenação em Deus. É a sua determinação e graça, ou seja, é a sua vontade, é o seu beneplácito e a sua graça. Veio dele isso, não vem de mim. Não vem de mim. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Já estamos vivendo na imortalidade. Já estamos vivendo na luz. Já estamos de posse da vida eterna. Ainda que a gente morra essa morte natural daqui a pouquinho. Mas já estamos com a imortalidade garantida. Já estamos com a vida eterna garantida. Já estamos vivendo na luz, segundo o Evangelho. Não por nossas obras. Veja, não por obras. Paulo, em Romanos, o mesmo Paulo, em Romanos capítulo 9, falando de Jacó e Esaú, aqui no verso 11 ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos. Vejam, esses dois, Jacó e Esaú, estavam no ventre da mãe. Estavam no ventre, na barriga da mãe. Não eram nascidos. Não faziam parte desta nossa dimensão dos viventes. Estavam na barriga da mãe, no útero da mãe. Não eram nascidos. Não podiam ter feito nada. Olha, ainda não eram
ainda não éramos gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Paulo tem que ser óbvio aqui, né? Tem que falar de obviedades ululantes aqui, né? Não tinham praticado nem bem ou mal. Ora, por que eles não tinham praticado bem ou mal? Porque estavam na barriga da mãe. Para que o propósito de Deus, quanto a quê? Quanto a quê? Propósito de Deus quanto a quê? Quanto à eleição, fizesse o quê? Prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então veja, Deus está nos dizendo em sua palavra, utilizando-se da história de Jacó e Esaú, porque Deus escolheu um e rejeitou o outro, independentemente do que, de suas práticas, de suas obras, de terem feito bem ou mal. A Bíblia está deixando claro que Deus fez a escolha independentemente das ações de um e de outro. Independentemente das ações de um ou de outro, Deus fez escolha. Não foi com base em previsão de fé. Até porque, se fosse com base em previsão de fé, Deus teria previsto que Jacó enganaria o pai para roubar a progenitura de Esaú. Então, o ladrão nessa história quem era? Não era Esaú, era Jacó. Nesse aspecto, Esaú estava inocente, porque foi roubado. Roubaram-lhe a primogenitura. Então não foi por causa de obra humana que Deus fez a sua escolha. A sua escolha, veja, não dependeu o quê? De obras. Dependeu do seu propósito, sua vontade, sua determinação. É isso que o texto está dizendo. Por isso Deus está dizendo na sua palavra que quer que a doutrina da eleição prevaleça. Aí vem os medíocres. Veja, quando eu falo de arminiano aqui, eu não estou dizendo que todo arminiano é medíocre, que todo arminiano é patético, que todo arminiano é ruim, é uma pessoa má. Não estou falando que arminiano não vai ser salvo. Não é isso, nunca disse isso. Deus é tão gracioso e misericordioso que vai salvar até arminiano. Mas nós temos que prestar atenção à palavra. Deus quer, segundo a sua palavra, que a eleição prevaleça, não por obras, mas por Ele, que chama. A eleição tem que prevalecer, mas por causa dele. E aí ele utiliza como exemplo Jacó e Esaú, que ainda estavam no ventre da mãe. E ainda estando no ventre de sua mãe, Deus fez a escolha. Eu escolho Jacó e rejeito Esaú. Aí os arminianos, como Paulo até, né, anteviu, né? Acho que anteviu é o mais correto. Os arminianos vão dizer, não, se for assim mesmo, Deus é injusto. Por isso Paulo questiona no verso 14 aqui, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus é Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Ele determina em quem Ele quer usar de misericórdia e em quem Ele quer usar o quê? A sua ira. É Ele que escolhe. Por que tem que ser assim? Pelo simples motivo, olha aqui, Romanos 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Estamos debaixo do pecado. Judeus e gregos, sem exceção. Panquitizos, toda criatura, debaixo do pecado. E o salário do pecado não é outra coisa senão uma morte eterna. Como o próprio Paulo diz aqui em Romanos 6:23. Se todos estávamos debaixo do pecado, tanto judeus quanto gregos, panquitizos, ou seja, toda criatura deveria morrer. Toda criatura estava condenada por causa de um pecado apenas, e depois por causa dos nossos próprios. Então, o pecado nos nivela.
Deus, depois do pecado de Adão, estava lidando com uma massa de gente condenada à morte eterna por ele mesmo, pelo próprio Deus. Aqui em Romanos 3, 23, Paulo diz, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram. E por isso carecem da glória de Deus. Aqui em Romanos 11, 32, o mesmo Paulo continua dizendo, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, tanto judeus quanto gregos. Aqui não é um todos sem exceção, é um todos sem distinção, tanto judeus quanto gregos. Mas porque esse todos aqui, ó, porque Deus a todos encerrou na desobediência, esse todos aqui é um todos absoluto, sem exceção. Deus encerrou todos na desobediência. Todos pecaram. Estavam todos em pecado. Ou seja, o pecado nos nivelava. Olha o que diz Paulo em Gálatas 3, 22. Se não é a mesma coisa que nós estamos dizendo para vocês. 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Agora você, sob o pecado, sob a condenação eterna, você vai dizer para Deus o seguinte, não, Senhor, a partir de agora eu vou obedecer a sua lei para reverter a minha condenação. Você está brincando, né? O arminiano, é a mesma coisa que o arminiano faz com a teologia dele, ou tenta fazer com Deus. Não, agora cabe a nós, de acordo com o nosso livre-arbítrio, obedecermos à vontade de Deus, agirmos em sinergia com Ele para que Ele possa nos salvar. Que coisa mais antibíblica é essa? Que coisa mais antibíblica. Aí vem um babaca chamado Carlos Vailate, que se acha o dono da verdade arminiana aqui no Brasil, falaram bobagens acerca do que ele não sabe, acerca do que ele não conhece. É um bobão, é um ignorante, que distorce o sentido da palavra de Deus. Distorce. Vem falar sobre o que não sabe. Eu leio agora Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, veja que Paulo está trazendo aqui, fazendo uma analogia entre o que acontece entre o herdeiro e o seu tutor, o herdeiro que está em idade, né? Uma idade que não é considerada ainda uma idade apropriada para ser o administrador de sua herança, né? Ele é menor de idade e não está em condições de administrar a sua herança. Então, Paulo se utiliza desta analogia entre o tutor e o herdeiro para fazer o quê? Olha, uma comparação. Verso 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, desse mundo. Servilmente. Éramos escravos do pecado, como o próprio Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versos 25 e 26, querendo satisfazer somente a vontade do diabo, enlaçados pela vontade do diabo. Aí ele diz no verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Olha só o que Paulo diz que Deus fez. Deus fez. Enquanto estávamos na menoridade, enquanto não podíamos ser administradores da nossa herança. Olha só o que Deus fez. O que Deus teve que obrigatoriamente fazer em nosso favor. Por Cristo. Olha aqui. Está aqui no verso 5. Para resgatar
os que estavam sob a lei. Resgatar. Você já parou para analisar o sentido da palavra resgate? Hã? Já parou? Então pare e pense. Um resgate só é aplicável em uma situação onde o agente humano se encontra desprovido de poder e recursos para se desvencilhar por si mesmo de uma determinada condição, dependendo total e completamente de alguém que possa livrá-lo. Isso aqui é um sentido teológico do resgate. Uma pessoa que precisa ser resgatada implica que ela não detém em si mesma poder e recursos para se livrar ou para se desvencilhar de uma determinada situação. É necessário que alguém se interponha e a resgate. Isso significa o quê, cara pálida? Paulo está falando do quê aqui mesmo? Paulo está falando de salvação. Nós precisamos ser resgatados por Cristo. Por quê? Porque em nós não há poder nem recursos para, por nós mesmos, mudarmos a condição de condenados, a nossa condição de condenados diante de Deus. Não há isso. Não é graça preveniente que vai resolver essa história, porque a graça preveniente não funciona com todos. Ela que fornece o desejo para aceitar Cristo. Ela chega em determinadas pessoas, fornecendo o desejo para elas aceitarem Cristo, aí as pessoas riem na cara da graça preveniente. Eu não quero. Não, mas eu estou aqui com desejo. Não, mas eu não quero. A graça preveniente, para ser eficaz, ela teria que ser o quê? A graça preveniente, para ser eficaz, ela teria que ser o quê? Arbitrária. Ela teria que chegar e pimba! Independentemente da vontade ou não do cidadão, porque ele não quer mesmo. A carne não quer Deus. A carne ainda para nada aproveita, é inimiga de Deus, pende para a morte. Não pode se sujeitar à lei de Deus, não pode agradar a Deus. Então a graça preveniente, para ser realmente eficaz, como propugna Jacó Armínios, como propugna todos os arminianos, ela teria que pumba, entrar a contragosto do cidadão, do freguês. Aí depois vem esse babaca desse Carlos Vailate considerar a teologia calvinista como a teologia do Chaves, mas é um babaca mesmo, né? É um babaca deslumbradão. Ele fala para a audiência dele, ele não consegue convencer nem a audiência dele. Nem a audiência dele. Por último, eu leio, encerrando esse vídeo. Ai, meu Deus. Efésios capítulo 2 diz assim, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Presta atenção nisso. Ele está falando aqui de quem nós éramos, eu e você, antes de Cristo chegar em nossa vida. Quem era eu? Quem era você? O que nós fazíamos? Eu e você fazíamos antes de Cristo alcançar nossa vida miserável. Olha aqui. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Que desobediência é essa a qual Paulo se refere? A de Adão. Foi o primeiro a desobedecer. Então, todos que nasceram depois de Adão, segundo Deus aqui, são filhos da desobediência. Eu não sou filho da obediência, nem você é filho da obediência. Ou eu não sou filho da indiferença, nem você é filho da indiferença. Eu não sou filho da neutralidade, nem você é filho da neutralidade, como vai propugnar para o mundo a estúpida teologia arminiana, a medíocre, a pateta teologia arminiana. Não, éramos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha só. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Filhos da desobediência, filhos da ira. Andando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos carnais. 4. Mas, graças a Deus tem um mas Deus, rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos diante dele, mortos diante dele, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com ele nos ressuscitou. Escuta isso aqui. Juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Você não crê nisso? Nós que cremos verdadeiramente em Cristo estamos ressuscitados e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, porque nós ressuscitamos com Cristo. Quero perguntar a você, arminiano, que está assistindo esse vídeo com ódio de mim no seu coração. Você não crê na palavra que diz que nós fomos ressuscitados com Cristo e Deus nos fez assentar, já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo? Você não crê nisso, não? Como é que Deus agora poderia, já que ele nos salvou pela sua graça, favor imerecido, não mereceu, não dependeu de nada de nós, nossas obras não entrou nessa questão. Foi pela sua graça que nós fomos salvos. Foi pela sua graça que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida em Cristo. Você não crê nisso, não? Ou você acha que agora Deus vai, por conta da sua fragilidade humana, por conta da sua debilidade da natureza humana, Deus vai fazer com que você saia dos lugares celestiais onde ele te colocou pela sua graça e vai fazer você descer? Desce daí, meu filho, você não pode ficar aqui mais. Eu pensei que você fosse mais forte, pensei que você pudesse se desvencilhar de todos os seus pecados. Aqui só vai ficar quem vencer todos os pecados. É assim mesmo? É. Porque vocês dizem, arminianos, que a graça pode ser resistida? A graça que Deus previu, através da qual muitos creriam nele. E por isso predestinou. Não, mas pode ser resistida. Meu Deus do céu! Não há lógica na teologia arminiana. Não há coerência na teologia arminiana. A teologia arminiana é algo ilógico, sem coerência. Em muitos aspectos, percebam, em muitos aspectos, antibíblica, que delimita o raio de ação de Deus Todo-Poderoso, Deus soberano. E aí vem nos acusar a nós calvinistas, que de acordo com as nossas crenças, tornamos Deus injusto, tirano, arbitrário. Um Deus que não é de amor. Eu tenho que ler um último versículo que eu me lembrei dele agora e é bom que eu leia. Isso aqui é para esfregar na cara dessa teologia fajuta, medíocre, pobre, arminiana. Atos 4, 24. Atos, capítulo 4, verso 24. Eu vou encerrar esse vídeo lendo e refletindo sobre esse texto. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra,
o mar e tudo que neles há. Soberano Senhor. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu, soberano Senhor. Como é que essa expressão está no grego? Tu, soberano Senhor. Como é que ela está no grego? Vou pedir licença para o meu irmão Everton para enxugar o meu suor aqui. O Everton está incomodado com o meu suor. Viu, Everton? Não preocupa com o meu suor, não. Tá fazendo muito calor aqui no meu estúdio, não tem ar-condicionado aqui. Não preocupa comigo com o meu suor, não. Tá, Everton? Preocupa, não. Vamos prestar atenção na palavra, na mensagem aqui? Vamos prestar atenção? Presta atenção na palavra e não no meu suor que está aqui no meu rosto. Beleza, Everton? Você é parceirão meu, você é meu irmão, você é meu amigo. Por isso, eu estou dizendo isso para você com amor no coração, tá bom? Então vamos lá. Como é que está no grego a expressão tu, soberano Senhor? Vou mostrar para vocês como é que está no grego. Ton, theon, kai, eipan, déspota. Como é que é? Para lá. Lê de novo, no grego. Ton, theon, kai, eipan, déspota. Tu, soberano Senhor. Ton, theon, kai, eipan, déspota. Soberano Senhor. É um theon déspota. É um Deus déspota. É um Senhor déspota. Segundo o grego, segundo a palavra de Deus. Não segundo o sentido que esta palavra adquiriu na nossa língua hoje. Não segundo o sentido que esta palavra adquiriu na nossa língua portuguesa hoje. Porque na nossa língua portuguesa hoje, a palavra déspota significa, olha aqui, que ou quem exerce autoridade arbitrária ou absoluta. Tirano. Que ou quem age tiranicamente, embora não detenha o poder absoluto. Que emprega ou quem quer que empregue de autoridade tirânica para dominar. No sentido figurado, déspota significaria que ou que revela caráter autoritário e tirânico. Que ou que exerce alguma forma de imposição ou autoritarismo em qualquer campo. Vocês viram como o sentido da palavra déspota na nossa língua portuguesa adquiriu um sentido hiper, mega negativo, pejorativo, negativo ao extremo? Algo ruim? Mas déspota na palavra de Deus é atribuída ao próprio Deus. Mas por que mesmo que Deus é déspota segundo a sua palavra? Ô Carlos Vailate, você que gosta de ficar esfregando grego na cara das pessoas como se todo mundo fosse imbecil. Por que Deus é déspota no grego? Hã? Porque ele é soberano Senhor. Se ele é soberano Senhor, significa que nenhum outro Senhor pode haver diante de Deus que se manifesta em três, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora eu estou mexendo com os unitaristas também. Vão caçar um pau de sebo para vocês subirem. Não me encham o saco aqui. Respeito vocês que são unitaristas, respeito, mas não concordo com vocês. Respeito, inclusive, o direito de vocês falarem à vontade sobre aquilo que vocês creem. Respeito nisso, vocês têm direito de falarem à vontade sobre o que vocês creem. Assim como eu também tenho direito, portanto não me encha um saco aqui. Sou trinitariano convicto. Convicto! E vou pro túmulo admitindo a existência de Deus Pai, Deus Filho e uma pessoa divina chamada Espírito Santo. Que é graças a ela que eu tenho fé em Jesus Cristo. E dou glórias a Deus por isso, porque eu não mereço. Deus é déspota. Mas ele é arbitrário? Ele age de forma arbitrária conosco? Coisa que vão nos acusar a teologia arminiana? Vocês, calvinistas, tornam Deus o autor do pecado e fazem de Deus um Deus tirânico e injusto. É mesmo, é? É mesmo, é? Vocês nunca entenderam o significado da palavra convencer? Persuadir? Hã? Nunca? Se Deus fosse tirânico e déspota, conforme o sentido que a palavra adquiriu na nossa língua portuguesa de hoje, ele meteria o pé na porta de todo mundo, ele não precisaria convencer ninguém. E no vídeo passado eu mostrei para vocês que Deus salva quem ele quer, destrói quem ele quer
Sabe por quê? Porque ele está lidando simplesmente com toda uma massa de gente condenada. Panctisos. O Carlos Vailate. O que é panctisos? Toda criatura, né? Toda pessoa. O pecado nos nivela. O pecado não faz com que nós, seres humanos, antes de nos convertermos, sejamos diferentes uns dos outros do ponto de vista espiritual. Não há diferença essencial e espiritual em quem não é convertido, como pressupôs o grande homem de Deus Wesley. John e Charles Wesley, os dois pensavam do mesmo modo. Eu vou ficando por aqui. Encerrei esse assunto? Claro que não. É claro que eu não encerrei esse assunto. Eu vou continuar falando. Vou continuar falando aquilo que a palavra de Deus me autorizar a falar. Vou continuar acreditando naquilo que a palavra de Deus pede que eu acredite. Eu fui resgatado por Jesus Cristo, porque em mim eu não possuía poder nem recursos para me desvencilhar da condenação do pecado que pendia sobre mim. Primeiro do pecado de Adão, depois dos meus próprios pecados. Não fosse Jesus Cristo, eu estaria perdido, porque Ele me resgatou. Ele teve vontade, propósito, determinação de aplicar graça sobre esse ser aqui, ó. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sou senhor do meu destino. Jesus é o Senhor do meu destino. Eu sou servo dele, eu sou escravo dele. Graças a Deus. Graças a Deus eu não sou senhor. Graças a Deus eu sou servo, eu sou escravo. Estou nas mãos daquele que guarda o meu depósito até o dia final. Aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo. Durmam com esse barulho, teologia arminiana. Medíocre, pobre, falha, defeituosa, débil. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.